Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tobin Frost surge como uma lenda viva da CIA que virou traidor. Ele é frio, calculista, anda pelas ruas como alguém que está sempre 2 passos à frente do perigo. E logo nos primeiros minutos você percebe que ele não é só um fugitivo comum. Ele é o tipo de homem que carrega segredos capazes de derrubar governos. Matt é o oposto de Frost. Jovem, ambicioso, querendo provar seu valor, mas preso a uma função burocrática. Ele é o responsável por administrar uma casa segura da CIA na Cidade do Cabo. O problema? Nada nunca acontece ali. Ele passa os dias entediado, testando equipamentos, preenchendo relatórios e esperando por uma chance de mostrar que merece algo maior. E é justamente essa frustração que constrói o conflito interno do personagem. Matt quer ação, quer ser reconhecido, quer sair da sombra. Ele namora Anna, mas não pode contar a verdade sobre o que faz. Vive uma vida dupla que o desgasta. Ele ama a namorada, mas mente constantemente. E isso já mostra uma coisa importante. Matt ainda não está totalmente moldado pelo mundo da espionagem. Ele ainda sente culpa, ainda se importa demais. Ele ainda é verde. Então vem o momento que muda tudo. Tobin Frost se entrega ao consulado americano. Simples assim. Um dos homens mais procurados pela CIA simplesmente aparece e diz que quer falar. Só que nada com Frost é simples. Ele começa a provocar os agentes, questionar lealdades, insinuar que há corrupção dentro da própria agência. Ele sabe coisas demais. E é justamente por isso que decidem levá-lo para a casa segura administrada por Matt. A partir daí, a tensão sobe de vez. O interrogatório começa pesado. Frost é sarcástico, manipulador, joga com as palavras. Ele testa Matt o tempo todo. Percebe rapidamente que ele é inexperiente e usa isso. Cada pergunta vira um duelo psicológico. Frost não responde diretamente, ele planta dúvidas. Ele faz Matt questionar seus superiores, faz parecer que a CIA não é tão limpa quanto aparenta. E enquanto isso acontece, a atmosfera vai ficando sufocante. E então, do nada, a casa segura é invadida. Essa sequência é brutal. Explosões, tiros, caos absoluto. O que antes era uma rotina monótona vira um campo de guerra em segundos. Matt se vê no meio de uma situação real, sangrenta, sem manual para seguir. Agentes morrem, a estrutura desmorona, e ele precisa tomar decisões rápidas. É aqui que a primeira parte do filme realmente mostra do que se trata. Confiança é algo raro nesse mundo. Depois da explosão inicial de violência, a fuga pelas ruas da Cidade do Cabo ganha um tom mais claustrofóbico. Matt está suando, nervoso, tentando seguir o protocolo. Ele ainda acredita que, se fizer tudo certo, a CIA vai resolver a situação. Só que o mundo real começa a mostrar outra face. As ordens que ele recebe são vagas. As instruções mudam, a comunicação falha e o medo começa a crescer. Será que alguém dentro da própria agência entregou a localização da casa segura? Tobin Frost percebe essa insegurança imediatamente. Ele não força a fuga a todo momento. Ele prefere falar, provocar, plantar dúvidas. Ele diz a Matt que a CIA não é diferente dos criminosos que persegue, que governos vendem informações, manipulam conflitos e sacrificam agentes quando convém. Ele fala com a segurança de quem já esteve dos 2 lados do tabuleiro. Matt começa a sentir o peso da responsabilidade. Ele não é mais o agente entediado esperando promoção. Agora ele é o único obstáculo entre Frost e as pessoas que querem matá-lo. E isso muda tudo. Ele precisa dirigir, atirar, pensar rápido, tudo sob pressão. A adrenalina constante começa a moldar o personagem. Cada decisão pode custar vidas. Enquanto isso, o filme expande o cenário político da trama. Descobrimos que Frost possui uma lista com informações comprometedoras, nomes, operações secretas, acordos ilegais, um arquivo capaz de destruir reputações e carreiras. Isso explica por que há tantos interessados em silenciá-lo. Não é apenas vingança, é contenção de danos. Há uma sequência marcante quando Matt leva Frost para outro ponto improvisado de abrigo. Ali, longe do tiroteio imediato, acontece algo mais intenso que qualquer explosão. Uma conversa sincera. Frost fala sobre escolhas,
Diz que todo agente acredita estar do lado certo até perceber que está sendo usado. Ele olha para Matt como quem vê uma versão mais jovem de si mesmo. Não há gritos, não há violência, apenas palavras afiadas. Essa parte é crucial, porque começa a desfazer a linha clara entre mocinho e vilão. Frost é acusado de trair seu país, mas seus argumentos fazem sentido. Ele denuncia corrupção, interesses escusos, manipulação política. A pergunta que ecoa é simples: ele traiu ou expôs a traição de outros? Ao mesmo tempo, os mercenários continuam na caça. A sensação de perseguição nunca desaparece. A qualquer momento alguém pode aparecer armado. O filme mantém um ritmo acelerado, alternando entre explosões de ação e diálogos carregados de tensão moral. A confiança entre Matt e Frost é inexistente, mas existe uma estranha conexão se formando, uma dinâmica quase mentor e aprendiz, mesmo que nenhum dos dois admita isso. Matt começa a agir menos como um funcionário obediente e mais como alguém que pensa por conta própria. Ele questiona ordens, ele hesita antes de confiar em superiores. Ele começa a entender que talvez esteja no meio de algo muito maior do que uma simples transferência de prisioneiro. Matt Weston já não é mais o agente inseguro do começo. A jornada pelas ruas da Cidade do Cabo mudou ele. Cada tiro, cada traição suspeita, cada palavra venenosa dita por Tobin Frost foi moldando sua visão do mundo. Ele começa a entender que a CIA pode não estar jogando limpo. E o mais perigoso, ele começa a aceitar isso. Tobin Frost continua sendo um enigma até o fim, mas nessa etapa final, a máscara começa a rachar. Não porque ele se torna bonzinho, longe disso, mas porque percebemos que ele carrega um código próprio. Ele não é leal a bandeiras, ele é leal à sobrevivência e talvez à verdade, do jeito distorcido dele. Quando a pressão aumenta e a CIA começa a agir de forma ainda mais suspeita, fica claro que alguém quer Frost morto antes que ele fale demais. A lista que ele carrega, com nomes e operações secretas, é uma bomba relógio. E quanto mais Matt percebe que está sendo manipulado, mais ele entende que virou peça descartável no tabuleiro. A tensão explode no confronto final. A ação volta com força total. Tiros ecoando, perseguições intensas, decisões tomadas em frações de segundo. Só que agora há algo diferente. Matt não reage mais por instinto ou por protocolo. Ele escolhe, e essa escolha define quem ele se tornou. Existe um momento crucial entre ele e Frost, em que tudo poderia terminar de forma previsível. Mas o que acontece ali é mais complexo. Frost testa Matt até o último segundo. Ele quer saber se o jovem agente vai repetir os erros dele ou se vai encontrar um caminho próprio. E quando a situação atinge o limite, Frost faz algo que redefine o peso do personagem. Ele assume as consequências do próprio jogo. O confronto final não é apenas físico, é ideológico. Matt precisa decidir entre obedecer cegamente ou agir com consciência. E ele faz algo que o Matt do início do filme jamais faria. Ele pensa por conta própria, age fora do roteiro, protege a informação de maneira estratégica. No fim, Frost paga o preço por tudo que viveu, mas ele não morre como vilão simples. Ele morre como alguém que conhecia as engrenagens sujas do sistema e escolheu jogar com elas até o fim. E isso deixa uma marca profunda em Matt. O desfecho é silencioso, mas poderoso. Matt entrega um relatório, só que não é um relatório comum. Ele decide expor parte da verdade. Não de forma explosiva, não como um herói escancarando corrupção em rede mundial, mas de forma calculada, inteligente. Ele aprendeu com Frost. Aprendeu que informação é poder e que a verdade, quando usada da maneira certa, pode ser mais perigosa que qualquer arma. E quando vemos Matt no final, percebemos que ele já não é o mesmo. A ingenuidade foi embora. O brilho idealista também. Ele continua sendo agente, mas agora com outra visão. Ele sabe que o mundo da espionagem é feito de sombras. Sabe que heróis e vilões muitas vezes vestem o mesmo uniforme. Essa terceira parte fecha a história, mostrando que o verdadeiro tema do filme nunca foi apenas proteger um prisioneiro. Foi sobre confiança, sobre manipulação, sobre o preço de enxergar a verdade. No fim das contas, quem é o inimigo deixa de ser uma pergunta simples, porque talvez o inimigo não seja apenas o homem algemado na cadeira de interrogatório. Tobin Frost surge como uma lenda viva da CIA que virou traidor. Ele é frio, calculista, anda pelas ruas como alguém que está sempre 2 passos à frente do perigo. E logo nos primeiros minutos, você percebe que ele não é só um fugitivo comum.
Ele é o tipo de homem que carrega segredos capazes de derrubar governos. Matt é o oposto de Frost. Jovem, ambicioso, querendo provar seu valor, mas preso a uma função burocrática. Ele é o responsável por administrar uma casa segura da CIA na Cidade do Cabo. O problema? Nada nunca acontece ali. Ele passa os dias entediado, testando equipamentos, preenchendo relatórios e esperando por uma chance de mostrar que merece algo maior. E é justamente essa frustração que constrói o conflito interno do personagem. Matt quer ação, quer ser reconhecido, quer sair da sombra. Ele namora Anna, mas não pode contar a verdade sobre o que faz. Vive uma vida dupla que o desgasta. Ele ama a namorada, mas mente constantemente. E isso já mostra uma coisa importante. Matt ainda não está totalmente moldado pelo mundo da espionagem. Ele ainda sente culpa, ainda se importa demais. Ele ainda é verde. Então vem o momento que muda tudo. Tobin Frost se entrega ao consulado americano. Simples assim. Um dos homens mais procurados pela CIA simplesmente aparece e diz que quer falar. Só que nada com Frost é simples. Ele começa a provocar os agentes, questionar lealdades, insinuar que há corrupção dentro da própria agência. Ele sabe coisas demais. E é justamente por isso que decidem levá-lo para a casa segura administrada por Matt. A partir daí, a tensão sobe de vez. O interrogatório começa pesado. Frost é sarcástico, manipulador, joga com as palavras. Ele testa Matt o tempo todo. Percebe rapidamente que ele é inexperiente e usa isso. Cada pergunta vira um duelo psicológico. Frost não responde diretamente, ele planta dúvidas. Ele faz Matt questionar seus superiores, faz parecer que a CIA não é tão limpa quanto aparenta. E enquanto isso acontece, a atmosfera vai ficando sufocante. E então, do nada, a casa segura é invadida. Essa sequência é brutal. Explosões, tiros, caos absoluto. O que antes era uma rotina monótona vira um campo de guerra em segundos. Matt se vê no meio de uma situação real, sangrenta, sem manual para seguir. Agentes morrem, a estrutura desmorona, e ele precisa tomar decisões rápidas. É aqui que a primeira parte do filme realmente mostra do que se trata. Confiança é algo raro nesse mundo. Depois da explosão inicial de violência, a fuga pelas ruas da Cidade do Cabo ganha um tom mais claustrofóbico. Matt está suando, nervoso, tentando seguir o protocolo. Ele ainda acredita que, se fizer tudo certo, a CIA vai resolver a situação. Só que o mundo real começa a mostrar outra face. As ordens que ele recebe são vagas, as instruções mudam, a comunicação falha e o medo começa a crescer. Será que alguém dentro da própria agência entregou a localização da casa segura? Tobin Frost percebe essa insegurança imediatamente. Ele não força a fuga a todo momento. Ele prefere falar, provocar, plantar dúvidas. Ele diz a Matt que a CIA não é diferente dos criminosos que persegue, que governos vendem informações, manipulam conflitos e sacrificam agentes quando convém. Ele fala com a segurança de quem já esteve dos dois lados do tabuleiro. Matt começa a sentir o peso da responsabilidade. Ele não é mais o agente entediado esperando promoção. Agora ele é o único obstáculo entre Frost e as pessoas que querem matá-lo. E isso muda tudo. Ele precisa dirigir, atirar, pensar rápido, tudo sob pressão. A adrenalina constante começa a moldar o personagem. Cada decisão pode custar vidas. Enquanto isso, o filme expande o cenário político da trama. Descobrimos que Frost possui uma lista com informações comprometedoras, nomes, operações secretas, acordos ilegais, um arquivo capaz de destruir reputações e carreiras. Isso explica por que há tantos interessados em silenciá-lo. Não é apenas vingança, é contenção de danos. Há uma sequência marcante quando Matt leva Frost para outro ponto improvisado de abrigo. Ali, longe do tiroteio imediato, acontece algo mais intenso que qualquer explosão. Uma conversa sincera. Frost fala sobre escolhas. Diz que todo agente acredita estar do lado certo, até perceber que está sendo usado. Ele olha para Matt como quem vê uma versão mais jovem de si mesmo. Não há gritos, não há violência, apenas palavras afiadas. Essa parte é crucial, porque começa a desfazer a linha clara entre mocinho e vilão. Frost é acusado de trair seu país, mas seus argumentos fazem sentido. Ele denuncia corrupção, interesses escusos, manipulação política. A pergunta que ecoa é simples: ele traiu
ou expôs a traição de outros. Ao mesmo tempo, os mercenários continuam na caça. A sensação de perseguição nunca desaparece. A qualquer momento alguém pode aparecer armado. O filme mantém um ritmo acelerado, alternando entre explosões de ação e diálogos carregados de tensão moral. A confiança entre Matt e Frost é inexistente, mas existe uma estranha conexão se formando, uma dinâmica quase mentor e aprendiz, mesmo que nenhum dos dois admita isso. Matt começa a agir menos como um funcionário obediente e mais como alguém que pensa por conta própria. Ele questiona ordens, ele hesita antes de confiar em superiores. Ele começa a entender que talvez esteja no meio de algo muito maior do que uma simples transferência de prisioneiro. Matt Weston já não é mais o agente inseguro do começo. A jornada pelas ruas da Cidade do Cabo mudou ele. Cada tiro, cada traição suspeita, cada palavra venenosa dita por Tobin Frost foi moldando sua visão do mundo. Ele começa a entender que a CIA pode não estar jogando limpo. E o mais perigoso, ele começa a aceitar isso. Tobin Frost continua sendo um enigma até o fim, mas nessa etapa final, a máscara começa a rachar. Não porque ele se torna bonzinho, longe disso, mas porque percebemos que ele carrega um código próprio. Ele não é leal a bandeiras, ele é leal à sobrevivência e talvez à verdade, do jeito distorcido dele. Quando a pressão aumenta e a CIA começa a agir de forma ainda mais suspeita, fica claro que alguém quer Frost morto antes que ele fale demais. A lista que ele carrega, com nomes e operações secretas, é uma bomba relógio. E quanto mais Matt percebe que está sendo manipulado, mais ele entende que virou peça descartável no tabuleiro. A tensão explode no confronto final. A ação volta com força total. Tiros ecoando, perseguições intensas, decisões tomadas em frações de segundo. Só que agora há algo diferente. Matt não reage mais por instinto ou por protocolo. Ele escolhe, e essa escolha define quem ele se tornou. Existe um momento crucial entre ele e Frost, em que tudo poderia terminar de forma previsível. Mas o que acontece ali é mais complexo. Frost testa Matt até o último segundo. Ele quer saber se o jovem agente vai repetir os erros dele, ou se vai encontrar um caminho próprio. E quando a situação atinge o limite, Frost faz algo que redefine o peso do personagem. Ele assume as consequências do próprio jogo. O confronto final não é apenas físico, é ideológico. Matt precisa decidir entre obedecer cegamente ou agir com consciência. E ele faz algo que o Matt do início do filme jamais faria. Ele pensa por conta própria, age fora do roteiro, protege a informação de maneira estratégica. No fim, Frost paga o preço por tudo o que viveu, mas ele não morre como vilão simples. Ele morre como alguém que conhecia as engrenagens sujas do sistema e escolheu jogar com elas até o fim. E isso deixa uma marca profunda em Matt. O desfecho é silencioso, mas poderoso. Matt entrega um relatório, só que não é um relatório comum. Ele decide expor parte da verdade, não de forma explosiva, não como um herói escancarando corrupção em rede mundial, mas de forma calculada, inteligente. Ele aprendeu com Frost. Aprendeu que informação é poder e que a verdade, quando usada da maneira certa, pode ser mais perigosa que qualquer arma. E quando vemos Matt no final, percebemos que ele já não é o mesmo. A ingenuidade foi embora. O brilho idealista também. Ele continua sendo agente, mas agora com outra visão. Ele sabe que o mundo da espionagem é feito de sombras. Sabe que heróis e vilões muitas vezes vestem o mesmo uniforme. Essa terceira parte fecha a história, mostrando que o verdadeiro tema do filme nunca foi apenas proteger um prisioneiro. Foi sobre confiança, sobre manipulação, sobre o preço de enxergar a verdade. No fim das contas, quem é o inimigo deixa de ser uma pergunta simples, porque talvez o inimigo não seja apenas o homem algemado na cadeira de interrogatório. Tobin Frost surge como uma lenda viva da CIA que virou traidor. Ele é frio, calculista, anda pelas ruas como alguém que está sempre 2 passos à frente do perigo. E logo nos primeiros minutos, você percebe que ele não é só um fugitivo comum. Ele é o tipo de homem que carrega segredos capazes de derrubar governos. Matt é o oposto de Frost. Jovem, ambicioso, querendo provar seu valor, mas preso a uma função burocrática. Ele é o responsável por administrar uma casa segura da CIA na Cidade do Cabo. O problema? Nada nunca acontece ali. Ele passa os dias entediado, testando equipamentos, preenchendo relatórios e esperando por uma chance de mostrar que merece algo maior.
E é justamente essa frustração que constrói o conflito interno do personagem. Matt quer ação, quer ser reconhecido, quer sair da sombra. Ele namora Anna, mas não pode contar a verdade sobre o que faz. Vive uma vida dupla que o desgasta. Ele ama a namorada, mas mente constantemente. E isso já mostra uma coisa importante. Matt ainda não está totalmente moldado pelo mundo da espionagem. Ele ainda sente culpa, ainda se importa demais. Ele ainda é verde. Então vem o momento que muda tudo. Tobin Frost se entrega ao consulado americano. Simples assim. Um dos homens mais procurados pela CIA simplesmente aparece e diz que quer falar. Só que nada com Frost é simples. Ele começa a provocar os agentes, questionar lealdades, insinuar que há corrupção dentro da própria agência. Ele sabe coisas demais. E é justamente por isso que decidem levá-lo para a casa segura administrada por Matt. A partir daí, a tensão sobe de vez. O interrogatório começa pesado. Frost é sarcástico, manipulador, joga com as palavras. Ele testa Matt o tempo todo. Percebe rapidamente que ele é inexperiente e usa isso. Cada pergunta vira um duelo psicológico. Frost não responde diretamente, ele planta dúvidas. Ele faz Matt questionar seus superiores. Faz parecer que a CIA não é tão limpa quanto aparenta. E enquanto isso acontece, a atmosfera vai ficando sufocante. E então, do nada, a casa segura é invadida. Essa sequência é brutal. Explosões, tiros, caos absoluto. O que antes era uma rotina monótona vira um campo de guerra em segundos. Matt se vê no meio de uma situação real, sangrenta, sem manual para seguir. Agentes morrem, a estrutura desmorona, e ele precisa tomar decisões rápidas. É aqui que a primeira parte do filme realmente mostra do que se trata. Confiança é algo raro nesse mundo. Depois da explosão inicial de violência, a fuga pelas ruas da Cidade do Cabo ganha um tom mais claustrofóbico. Matt está suando, nervoso, tentando seguir o protocolo. Ele ainda acredita que, se fizer tudo certo, a CIA vai resolver a situação. Só que o mundo real começa a mostrar outra face. As ordens que ele recebe são vagas, as instruções mudam, a comunicação falha e o medo começa a crescer. Será que alguém dentro da própria agência entregou a localização da casa segura? Tobin Frost percebe essa insegurança imediatamente. Ele não força a fuga a todo momento. Ele prefere falar, provocar, plantar dúvidas. Ele diz a Matt que a CIA não é diferente dos criminosos que persegue, que governos vendem informações, manipulam conflitos e sacrificam agentes quando convém. Ele fala com a segurança de quem já esteve dos dois lados do tabuleiro. Matt começa a sentir o peso da responsabilidade. Ele não é mais o agente entediado esperando promoção. Agora ele é o único obstáculo entre Frost e as pessoas que querem matá-lo. E isso muda tudo. Ele precisa dirigir, atirar, pensar rápido, tudo sob pressão. A adrenalina constante começa a moldar o personagem. Cada decisão pode custar vidas. Enquanto isso, o filme expande o cenário político da trama. Descobrimos que Frost possui uma lista com informações comprometedoras, nomes, operações secretas, acordos ilegais, um arquivo capaz de destruir reputações e carreiras. Isso explica por que há tantos interessados em silenciá-lo. Não é apenas vingança, é contenção de danos. Há uma sequência marcante quando Matt leva Frost para outro ponto improvisado de abrigo. Ali, longe do tiroteio imediato, acontece algo mais intenso que qualquer explosão. Uma conversa sincera. Frost fala sobre escolhas. Diz que todo agente acredita estar do lado certo, até perceber que está sendo usado. Ele olha para Matt como quem vê uma versão mais jovem de si mesmo. Não há gritos, não há violência, apenas palavras afiadas. Essa parte é crucial, porque começa a desfazer a linha clara entre mocinho e vilão. Frost é acusado de trair seu país, mas seus argumentos fazem sentido. Ele denuncia corrupção, interesses escusos, manipulação política. A pergunta que ecoa é simples: ele traiu ou expôs a traição de outros? Ao mesmo tempo, os mercenários continuam na caça. A sensação de perseguição nunca desaparece. A qualquer momento alguém pode aparecer armado. O filme mantém um ritmo acelerado, alternando entre explosões de ação e diálogos carregados de tensão moral. A confiança entre Matt e Frost é inexistente, mas existe uma estranha conexão se formando. Uma dinâmica quase mentor e aprendiz, mesmo que nenhum dos dois admita isso.
Matt começa a agir menos como um funcionário obediente e mais como alguém que pensa por conta própria. Ele questiona ordens, ele hesita antes de confiar em superiores. Ele começa a entender que talvez esteja no meio de algo muito maior do que uma simples transferência de prisioneiro. Matt Weston já não é mais o agente inseguro do começo. A jornada pelas ruas da Cidade do Cabo mudou ele. Cada tiro, cada traição suspeita, cada palavra venenosa dita por Tobin Frost foi moldando sua visão do mundo. Ele começa a entender que a CIA pode não estar jogando limpo. E o mais perigoso, ele começa a aceitar isso. Tobin Frost continua sendo um enigma até o fim, mas nessa etapa final, a máscara começa a rachar. Não porque ele se torna bonzinho, longe disso, mas porque percebemos que ele carrega um código próprio. Ele não é leal a bandeiras, ele é leal à sobrevivência e talvez à verdade, do jeito distorcido dele. Quando a pressão aumenta e a CIA começa a agir de forma ainda mais suspeita, fica claro que alguém quer Frost morto antes que ele fale demais. A lista que ele carrega, com nomes e operações secretas, é uma bomba relógio. E quanto mais Matt percebe que está sendo manipulado, mais ele entende que virou peça descartável no tabuleiro. A tensão explode no confronto final. A ação volta com força total. Tiros ecoando, perseguições intensas, decisões tomadas em frações de segundo. Só que agora há algo diferente. Matt não reage mais por instinto ou por protocolo. Ele escolhe. E essa escolha define quem ele se tornou. Existe um momento crucial entre ele e Frost, em que tudo poderia terminar de forma previsível. Mas o que acontece ali é mais complexo. Frost testa Matt até o último segundo. Ele quer saber se o jovem agente vai repetir os erros dele ou se vai encontrar um caminho próprio. E quando a situação atinge o limite, Frost faz algo que redefine o peso do personagem. Ele assume as consequências do próprio jogo. O confronto final não é apenas físico, é ideológico. Matt precisa decidir entre obedecer cegamente ou agir com consciência. E ele faz algo que o Matt do início do filme jamais faria. Ele pensa por conta própria, age fora do roteiro, protege a informação de maneira estratégica. No fim, Frost paga o preço por tudo o que viveu, mas ele não morre como vilão simples. Ele morre como alguém que conhecia as engrenagens sujas do sistema e escolheu jogar com elas até o fim. E isso deixa uma marca profunda em Matt. O desfecho é silencioso, mas poderoso. Matt entrega um relatório, só que não é um relatório comum. Ele decide expor parte da verdade, não de forma explosiva, não como um herói escancarando corrupção em rede mundial, mas de forma calculada, inteligente. Ele aprendeu com Frost. Aprendeu que informação é poder e que a verdade, quando usada da maneira certa, pode ser mais perigosa que qualquer arma. E quando vemos Matt no final, percebemos que ele já não é o mesmo. A ingenuidade foi embora. O brilho idealista também. Ele continua sendo agente, mas agora com outra visão. Ele sabe que o mundo da espionagem é feito de sombras. Sabe que heróis e vilões muitas vezes vestem o mesmo uniforme. Essa terceira parte fecha a história, mostrando que o verdadeiro tema do filme nunca foi apenas proteger um prisioneiro. Foi sobre confiança, sobre manipulação, sobre o preço de enxergar a verdade. No fim das contas, quem é o inimigo deixa de ser uma pergunta simples, porque talvez o inimigo não seja apenas o homem algemado na cadeira de interrogatório. Tobin Frost surge como uma lenda viva da CIA que virou traidor. Ele é frio, calculista, anda pelas ruas como alguém que está sempre 2 passos à frente do perigo. E logo nos primeiros minutos, você percebe que ele não é só um fugitivo comum. Ele é o tipo de homem que carrega segredos capazes de derrubar governos. Matt é o oposto de Frost. Jovem, ambicioso, querendo provar seu valor, mas preso a uma função burocrática. Ele é o responsável por administrar uma casa segura da CIA na Cidade do Cabo. O problema? Nada nunca acontece ali. Ele passa os dias entediado, testando equipamentos, preenchendo relatórios e esperando por uma chance de mostrar que merece algo maior. E é justamente essa frustração que constrói o conflito interno do personagem. Matt quer ação, quer ser reconhecido, quer sair da sombra. Ele namora Anna, mas não pode contar a verdade sobre o que faz. Vive uma vida dupla que o desgasta. Ele ama a namorada, mas mente constantemente. E isso já mostra uma coisa importante. Matt ainda não está totalmente moldado pelo mundo da espionagem. Ele ainda sente culpa, ainda se importa demais.
ele ainda é verde. Então vem o momento que muda tudo. Tobin Frost se entrega ao consulado americano. Simples assim. Um dos homens mais procurados pela CIA simplesmente aparece e diz que quer falar. Só que nada com Frost é simples. Ele começa a provocar os agentes, questionar lealdades, insinuar que há corrupção dentro da própria agência. Ele sabe coisas demais. E é justamente por isso que decidem levá-lo para a casa segura administrada por Matt. A partir daí, a tensão sobe de vez. O interrogatório começa pesado. Frost é sarcástico, manipulador, joga com as palavras. Ele testa Matt o tempo todo. Percebe rapidamente que ele é inexperiente e usa isso. Cada pergunta vira um duelo psicológico. Frost não responde diretamente, ele planta dúvidas. Ele faz Matt questionar seus superiores, faz parecer que a CIA não é tão limpa quanto aparenta. E enquanto isso acontece, a atmosfera vai ficando sufocante. E então, do nada, a casa segura é invadida. Essa sequência é brutal. Explosões, tiros, caos absoluto. O que antes era uma rotina monótona vira um campo de guerra em segundos. Matt se vê no meio de uma situação real, sangrenta, sem manual para seguir. Agentes morrem, a estrutura desmorona, e ele precisa tomar decisões rápidas. É aqui que a primeira parte do filme realmente mostra do que se trata. Confiança é algo raro nesse mundo. Depois da explosão inicial de violência, a fuga pelas ruas da Cidade do Cabo ganha um tom mais claustrofóbico. Matt está suando, nervoso, tentando seguir o protocolo. Ele ainda acredita que, se fizer tudo certo, a CIA vai resolver a situação. Só que o mundo real começa a mostrar outra face. As ordens que ele recebe são vagas, as instruções mudam, a comunicação falha, e o medo começa a crescer. Será que alguém dentro da própria agência entregou a localização da casa segura? Tobin Frost percebe essa insegurança imediatamente. Ele não força a fuga a todo momento. Ele prefere falar, provocar, plantar dúvidas. Ele diz a Matt que a CIA não é diferente dos criminosos que persegue, que governos vendem informações, manipulam conflitos e sacrificam agentes quando convém. Ele fala com a segurança de quem já esteve dos dois lados do tabuleiro. Matt começa a sentir o peso da responsabilidade. Ele não é mais o agente entediado esperando promoção. Agora ele é o único obstáculo entre Frost e as pessoas que querem matá-lo. E isso muda tudo. Ele precisa dirigir, atirar, pensar rápido, tudo sob pressão. A adrenalina constante começa a moldar o personagem. Cada decisão pode custar vidas. Enquanto isso, o filme expande o cenário político da trama. Descobrimos que Frost possui uma lista com informações comprometedoras, nomes, operações secretas, acordos ilegais, um arquivo capaz de destruir reputações e carreiras. Isso explica por que há tantos interessados em silenciá-lo. Não é apenas vingança, é contenção de danos. Há uma sequência marcante quando Matt leva Frost para outro ponto improvisado de abrigo. Ali, longe do tiroteio imediato, acontece algo mais intenso que qualquer explosão. Uma conversa sincera. Frost fala sobre escolhas. Diz que todo agente acredita estar do lado certo, até perceber que está sendo usado. Ele olha para Matt como quem vê uma versão mais jovem de si mesmo. Não há gritos, não há violência, apenas palavras afiadas. Essa parte é crucial, porque começa a desfazer a linha clara entre mocinho e vilão. Frost é acusado de trair seu país, mas seus argumentos fazem sentido. Ele denuncia corrupção, interesses escusos, manipulação política. A pergunta que ecoa é simples: ele traiu ou expôs a traição de outros? Ao mesmo tempo, os mercenários continuam na caça. A sensação de perseguição nunca desaparece. A qualquer momento alguém pode aparecer armado. O filme mantém um ritmo acelerado, alternando entre explosões de ação e diálogos carregados de tensão moral. A confiança entre Matt e Frost é inexistente, mas existe uma estranha conexão se formando, uma dinâmica quase mentor e aprendiz, mesmo que nenhum dos dois admita isso. Matt começa a agir menos como um funcionário obediente e mais como alguém que pensa por conta própria. Ele questiona ordens, ele hesita antes de confiar em superiores. Ele começa a entender que talvez esteja no meio de algo muito maior do que uma simples transferência de prisioneiro. Matt Weston já não é mais o agente inseguro do começo. A jornada pelas ruas da Cidade do Cabo mudou ele. Cada tiro, cada traição suspeita, cada palavra venenosa dita por Tobin Frost foi moldando sua visão do mundo.
Ele começa a entender que a CIA pode não estar jogando limpo. E o mais perigoso, ele começa a aceitar isso. Tobin Frost continua sendo um enigma até o fim. Mas nessa etapa final, a máscara começa a rachar. Não porque ele se torna bonzinho, longe disso, mas porque percebemos que ele carrega um código próprio. Ele não é leal a bandeiras, ele é leal à sobrevivência. E talvez à verdade, do jeito distorcido dele. Quando a pressão aumenta e a CIA começa a agir de forma ainda mais suspeita, fica claro que alguém quer Frost morto antes que ele fale demais. A lista que ele carrega, com nomes e operações secretas, é uma bomba relógio. E quanto mais Matt percebe que está sendo manipulado, mais ele entende que virou peça descartável no tabuleiro. A tensão explode no confronto final. A ação volta com força total. Tiros ecoando, perseguições intensas, decisões tomadas em frações de segundo. Só que agora há algo diferente. Matt não reage mais por instinto ou por protocolo. Ele escolhe. E essa escolha define quem ele se tornou. Existe um momento crucial entre ele e Frost, em que tudo poderia terminar de forma previsível. Mas o que acontece ali é mais complexo. Frost testa Matt até o último segundo. Ele quer saber se o jovem agente vai repetir os erros dele, ou se vai encontrar um caminho próprio. E quando a situação atinge o limite, Frost faz algo que redefine o peso do personagem. Ele assume as consequências do próprio jogo. O confronto final não é apenas físico, é ideológico. Matt precisa decidir entre obedecer cegamente ou agir com consciência. E ele faz algo que o Matt do início do filme jamais faria. Ele pensa por conta própria, age fora do roteiro, protege a informação de maneira estratégica. No fim, Frost paga o preço por tudo o que viveu, mas ele não morre como vilão simples. Ele morre como alguém que conhecia as engrenagens sujas do sistema e escolheu jogar com elas até o fim. E isso deixa uma marca profunda em Matt. O desfecho é silencioso, mas poderoso. Matt entrega um relatório, só que não é um relatório comum. Ele decide expor parte da verdade, não de forma explosiva, não como um herói escancarando corrupção em rede mundial, mas de forma calculada, inteligente. Ele aprendeu com Frost. Aprendeu que informação é poder e que a verdade, quando usada da maneira certa, pode ser mais perigosa que qualquer arma. E quando vemos Matt no final, percebemos que ele já não é o mesmo. A ingenuidade foi embora. O brilho idealista também. Ele continua sendo agente, mas agora com outra visão. Ele sabe que o mundo da espionagem é feito de sombras. Sabe que heróis e vilões muitas vezes vestem o mesmo uniforme. Essa terceira parte fecha a história, mostrando que o verdadeiro tema do filme nunca foi apenas proteger um prisioneiro. Foi sobre confiança, sobre manipulação, sobre o preço de enxergar a verdade. No fim das contas, quem é o inimigo deixa de ser uma pergunta simples, porque talvez o inimigo não seja apenas o homem algemado na cadeira de interrogatório. Tobin Frost surge como uma lenda viva da CIA que virou traidor. Ele é frio, calculista, anda pelas ruas como alguém que está sempre 2 passos à frente do perigo. E logo nos primeiros minutos, você percebe que ele não é só um fugitivo comum. Ele é o tipo de homem que carrega segredos capazes de derrubar governos. Matt é o oposto de Frost. Jovem, ambicioso, querendo provar seu valor, mas preso a uma função burocrática. Ele é o responsável por administrar uma casa segura da CIA na Cidade do Cabo. O problema? Nada nunca acontece ali. Ele passa os dias entediado, testando equipamentos, preenchendo relatórios e esperando por uma chance de mostrar que merece algo maior. E é justamente essa frustração que constrói o conflito interno do personagem. Matt quer ação, quer ser reconhecido, quer sair da sombra. Ele namora Anna, mas não pode contar a verdade sobre o que faz. Vive uma vida dupla que o desgasta. Ele ama a namorada, mas mente constantemente. E isso já mostra uma coisa importante. Matt ainda não está totalmente moldado pelo mundo da espionagem. Ele ainda sente culpa, ainda se importa demais. Ele ainda é verde. Então vem o momento que muda tudo. Tobin Frost se entrega ao consulado americano. Simples assim. Um dos homens mais procurados pela CIA simplesmente aparece e diz que quer falar. Só que nada com Frost é simples. Ele começa a provocar os agentes, questionar lealdades, insinuar que há corrupção dentro da própria agência. Ele sabe coisas demais.
e é justamente por isso que decidem levá-lo para a casa segura administrada por Matt. A partir daí, a tensão sobe de vez. O interrogatório começa pesado. Frost é sarcástico, manipulador, joga com as palavras. Ele testa Matt o tempo todo. Percebe rapidamente que ele é inexperiente e usa isso. Cada pergunta vira um duelo psicológico. Frost não responde diretamente, ele planta dúvidas. Ele faz Matt questionar seus superiores, faz parecer que a CIA não é tão limpa quanto aparenta. E enquanto isso acontece, a atmosfera vai ficando sufocante. E então, do nada, a casa segura é invadida. Essa sequência é brutal. Explosões, tiros, caos absoluto. O que antes era uma rotina monótona vira um campo de guerra em segundos. Matt se vê no meio de uma situação real, sangrenta, sem manual para seguir. Agentes morrem, a estrutura desmorona, e ele precisa tomar decisões rápidas. É aqui que a primeira parte do filme realmente mostra do que se trata. Confiança é algo raro nesse mundo. Depois da explosão inicial de violência, a fuga pelas ruas da Cidade do Cabo ganha um tom mais claustrofóbico. Matt está suando, nervoso, tentando seguir o protocolo. Ele ainda acredita que, se fizer tudo certo, a CIA vai resolver a situação. Só que o mundo real começa a mostrar outra face. As ordens que ele recebe são vagas, as instruções mudam, a comunicação falha e o medo começa a crescer. Será que alguém dentro da própria agência entregou a localização da casa segura? Tobin Frost percebe essa insegurança imediatamente. Ele não força a fuga a todo momento. Ele prefere falar, provocar, plantar dúvidas. Ele diz a Matt que a CIA não é diferente dos criminosos que persegue, que governos vendem informações, manipulam conflitos e sacrificam agentes quando convém. Ele fala com a segurança de quem já esteve dos dois lados do tabuleiro. Matt começa a sentir o peso da responsabilidade. Ele não é mais o agente entediado esperando promoção. Agora ele é o único obstáculo entre Frost e as pessoas que querem matá-lo. E isso muda tudo. Ele precisa dirigir, atirar, pensar rápido, tudo sob pressão. A adrenalina constante começa a moldar o personagem. Cada decisão pode custar vidas. Enquanto isso, o filme expande o cenário político da trama. Descobrimos que Frost possui uma lista com informações comprometedoras, nomes, operações secretas, acordos ilegais, um arquivo capaz de destruir reputações e carreiras. Isso explica por que há tantos interessados em silenciá-lo. Não é apenas vingança, é contenção de danos. Há uma sequência marcante quando Matt leva Frost para outro ponto improvisado de abrigo. Ali, longe do tiroteio imediato, acontece algo mais intenso que qualquer explosão. Uma conversa sincera. Frost fala sobre escolhas. Diz que todo agente acredita estar do lado certo, até perceber que está sendo usado. Ele olha para Matt como quem vê uma versão mais jovem de si mesmo. Não há gritos, não há violência, apenas palavras afiadas. Essa parte é crucial, porque começa a desfazer a linha clara entre mocinho e vilão. Frost é acusado de trair seu país, mas seus argumentos fazem sentido. Ele denuncia corrupção, interesses escusos, manipulação política. A pergunta que ecoa é simples: ele traiu ou expôs a traição de outros? Ao mesmo tempo, os mercenários continuam na caça. A sensação de perseguição nunca desaparece. A qualquer momento alguém pode aparecer armado. O filme mantém um ritmo acelerado, alternando entre explosões de ação e diálogos carregados de tensão moral. A confiança entre Matt e Frost é inexistente, mas existe uma estranha conexão se formando, uma dinâmica quase mentor e aprendiz, mesmo que nenhum dos dois admita isso. Matt começa a agir menos como um funcionário obediente e mais como alguém que pensa por conta própria. Ele questiona ordens, ele hesita antes de confiar em superiores. Ele começa a entender que talvez esteja no meio de algo muito maior do que uma simples transferência de prisioneiro. Matt Weston já não é mais o agente inseguro do começo. A jornada pelas ruas da Cidade do Cabo mudou ele. Cada tiro, cada traição suspeita, cada palavra venenosa dita por Tobin Frost foi moldando sua visão do mundo. Ele começa a entender que a CIA pode não estar jogando limpo. E o mais perigoso, ele começa a aceitar isso. Tobin Frost continua sendo um enigma até o fim, mas nessa etapa final, a máscara começa a rachar. Não porque ele se torna bonzinho, longe disso, mas porque percebemos que ele carrega um código próprio. Ele não é leal a bandeiras, ele é leal à sobrevivência, e talvez à verdade, do jeito distorcido dele.
Quando a pressão aumenta e a CIA começa a agir de forma ainda mais suspeita, fica claro que alguém quer Frost morto antes que ele fale demais. A lista que ele carrega, com nomes e operações secretas, é uma bomba relógio. E quanto mais Matt percebe que está sendo manipulado, mais ele entende que virou peça descartável no tabuleiro. A tensão explode no confronto final. A ação volta com força total. Tiros ecoando, perseguições intensas, decisões tomadas em frações de segundo. Só que agora há algo diferente. Matt não reage mais por instinto ou por protocolo. Ele escolhe, e essa escolha define quem ele se tornou. Existe um momento crucial entre ele e Frost, em que tudo poderia terminar de forma previsível. Mas o que acontece ali é mais complexo. Frost testa Matt até o último segundo. Ele quer saber se o jovem agente vai repetir os erros dele ou se vai encontrar um caminho próprio. E quando a situação atinge o limite, Frost faz algo que redefine o peso do personagem. Ele assume as consequências do próprio jogo. O confronto final não é apenas físico, é ideológico. Matt precisa decidir entre obedecer cegamente ou agir com consciência. E ele faz algo que o Matt do início do filme jamais faria. Ele pensa por conta própria. Age fora do roteiro, protege a informação de maneira estratégica. No fim, Frost paga o preço por tudo o que viveu, mas ele não morre como vilão simples. Ele morre como alguém que conhecia as engrenagens sujas do sistema e escolheu jogar com elas até o fim. E isso deixa uma marca profunda em Matt. O desfecho é silencioso, mas poderoso. Matt entrega um relatório, só que não é um relatório comum. Ele decide expor parte da verdade. Não de forma explosiva, não como um herói escancarando corrupção em rede mundial, mas de forma calculada, inteligente. Ele aprendeu com Frost. Aprendeu que informação é poder e que a verdade, quando usada da maneira certa, pode ser mais perigosa que qualquer arma. E quando vemos Matt no final, percebemos que ele já não é o mesmo. A ingenuidade foi embora. O brilho idealista também. Ele continua sendo agente, mas agora com outra visão. Ele sabe que o mundo da espionagem é feito de sombras. Sabe que heróis e vilões muitas vezes vestem o mesmo uniforme. Essa terceira parte fecha a história, mostrando que o verdadeiro tema do filme nunca foi apenas proteger um prisioneiro. Foi sobre confiança, sobre manipulação, sobre o preço de enxergar a verdade. No fim das contas, quem é o inimigo deixa de ser uma pergunta simples. Porque talvez o inimigo não seja apenas o homem algemado na cadeira de interrogatório. Tobin Frost surge como uma lenda viva da CIA que virou traidor. Ele é frio, calculista, anda pelas ruas como alguém que está sempre 2 passos à frente do perigo. E logo nos primeiros minutos, você percebe que ele não é só um fugitivo comum. Ele é o tipo de homem que carrega segredos capazes de derrubar governos. Matt é o oposto de Frost. Jovem, ambicioso, querendo provar seu valor, mas preso a uma função burocrática. Ele é o responsável por administrar uma casa segura da CIA na Cidade do Cabo. O problema? Nada nunca acontece ali. Ele passa os dias entediado, testando equipamentos, preenchendo relatórios e esperando por uma chance de mostrar que merece algo maior. E é justamente essa frustração que constrói o conflito interno do personagem. Matt quer ação, quer ser reconhecido, quer sair da sombra. Ele namora Anna, mas não pode contar a verdade sobre o que faz. Vive uma vida dupla que o desgasta. Ele ama a namorada, mas mente constantemente. E isso já mostra uma coisa importante. Matt ainda não está totalmente moldado pelo mundo da espionagem. Ele ainda sente culpa, ainda se importa demais. Ele ainda é verde. Então vem o momento que muda tudo. Tobin Frost se entrega ao consulado americano. Simples assim. Um dos homens mais procurados pela CIA simplesmente aparece e diz que quer falar. Só que nada com Frost é simples. Ele começa a provocar os agentes, questionar lealdades, insinuar que há corrupção dentro da própria agência. Ele sabe coisas demais. E é justamente por isso que decidem levá-lo para a casa segura administrada por Matt. A partir daí, a tensão sobe de vez. O interrogatório começa pesado. Frost é sarcástico, manipulador, joga com as palavras. Ele testa Matt o tempo todo. Percebe rapidamente que ele é inexperiente e usa isso. Cada pergunta vira um duelo psicológico. Frost não responde diretamente, ele planta dúvidas. Ele faz Matt questionar seus superiores,
faz parecer que a CIA não é tão limpa quanto aparenta. E enquanto isso acontece, a atmosfera vai ficando sufocante. E então, do nada, a casa segura é invadida. Essa sequência é brutal. Explosões, tiros, caos absoluto. O que antes era uma rotina monótona vira um campo de guerra em segundos. Matt se vê no meio de uma situação real, sangrenta, sem manual para seguir. Agentes morrem, a estrutura desmorona, e ele precisa tomar decisões rápidas. É aqui que a primeira parte do filme realmente mostra do que se trata. Confiança é algo raro nesse mundo. Depois da explosão inicial de violência, a fuga pelas ruas da Cidade do Cabo ganha um tom mais claustrofóbico. Matt está suando, nervoso, tentando seguir o protocolo. Ele ainda acredita que, se fizer tudo certo, a CIA vai resolver a situação. Só que o mundo real começa a mostrar outra face. As ordens que ele recebe são vagas, as instruções mudam, a comunicação falha e o medo começa a crescer. Será que alguém dentro da própria agência entregou a localização da casa segura? Tobin Frost percebe essa insegurança imediatamente. Ele não força a fuga a todo momento. Ele prefere falar, provocar, plantar dúvidas. Ele diz a Matt que a CIA não é diferente dos criminosos que persegue, que governos vendem informações, manipulam conflitos e sacrificam agentes quando convém. Ele fala com a segurança de quem já esteve dos dois lados do tabuleiro. Matt começa a sentir o peso da responsabilidade. Ele não é mais o agente entediado esperando promoção. Agora ele é o único obstáculo entre Frost e as pessoas que querem matá-lo. E isso muda tudo. Ele precisa dirigir, atirar, pensar rápido, tudo sob pressão. A adrenalina constante começa a moldar o personagem. Cada decisão pode custar vidas. Enquanto isso, o filme expande o cenário político da trama. Descobrimos que Frost possui uma lista com informações comprometedoras, nomes, operações secretas, acordos ilegais, um arquivo capaz de destruir reputações e carreiras. Isso explica por que há tantos interessados em silenciá-lo. Não é apenas vingança, é contenção de danos. Há uma sequência marcante quando Matt leva Frost para outro ponto improvisado de abrigo. Ali, longe do tiroteio imediato, acontece algo mais intenso que qualquer explosão. Uma conversa sincera. Frost fala sobre escolhas. Diz que todo agente acredita estar do lado certo, até perceber que está sendo usado. Ele olha para Matt como quem vê uma versão mais jovem de si mesmo. Não há gritos, não há violência, apenas palavras afiadas. Essa parte é crucial, porque começa a desfazer a linha clara entre mocinho e vilão. Frost é acusado de trair seu país, mas seus argumentos fazem sentido. Ele denuncia corrupção, interesses escusos, manipulação política. A pergunta que ecoa é simples: ele traiu ou expôs a traição de outros? Ao mesmo tempo, os mercenários continuam na caça. A sensação de perseguição nunca desaparece. A qualquer momento alguém pode aparecer armado. O filme mantém um ritmo acelerado, alternando entre explosões de ação e diálogos carregados de tensão moral. A confiança entre Matt e Frost é inexistente, mas existe uma estranha conexão se formando, uma dinâmica quase mentor e aprendiz, mesmo que nenhum dos dois admita isso. Matt começa a agir menos como um funcionário obediente e mais como alguém que pensa por conta própria. Ele questiona ordens, ele hesita antes de confiar em superiores. Ele começa a entender que talvez esteja no meio de algo muito maior do que uma simples transferência de prisioneiro. Matt Weston já não é mais o agente inseguro do começo. A jornada pelas ruas da Cidade do Cabo mudou ele. Cada tiro, cada traição suspeita, cada palavra venenosa dita por Tobin Frost foi moldando sua visão do mundo. Ele começa a entender que a CIA pode não estar jogando limpo. E o mais perigoso, ele começa a aceitar isso. Tobin Frost continua sendo um enigma até o fim, mas nessa etapa final, a máscara começa a rachar. Não porque ele se torna bonzinho, longe disso, mas porque percebemos que ele carrega um código próprio. Ele não é leal a bandeiras, ele é leal à sobrevivência, e talvez à verdade, do jeito distorcido dele. Quando a pressão aumenta e a CIA começa a agir de forma ainda mais suspeita, fica claro que alguém quer Frost morto antes que ele fale demais. A lista que ele carrega, com nomes e operações secretas, é uma bomba relógio. E quanto mais Matt percebe que está sendo manipulado, mais ele entende que virou peça descartável no tabuleiro. A tensão explode no confronto final. A ação volta com força total. Tiros ecoando, perseguições intensas, decisões tomadas em frações de segundo.
Só que agora há algo diferente. Matt não reage mais por instinto ou por protocolo. Ele escolhe, e essa escolha define quem ele se tornou. Existe um momento crucial entre ele e Frost, em que tudo poderia terminar de forma previsível. Mas o que acontece ali é mais complexo. Frost testa Matt até o último segundo. Ele quer saber se o jovem agente vai repetir os erros dele, ou se vai encontrar um caminho próprio. E quando a situação atinge o limite, Frost faz algo que redefine o peso do personagem. Ele assume as consequências do próprio jogo. O confronto final não é apenas físico, é ideológico. Matt precisa decidir entre obedecer cegamente ou agir com consciência. E ele faz algo que o Matt do início do filme jamais faria. Ele pensa por conta própria, age fora do roteiro, protege a informação de maneira estratégica. No fim, Frost paga o preço por tudo o que viveu, mas ele não morre como vilão simples. Ele morre como alguém que conhecia as engrenagens sujas do sistema e escolheu jogar com elas até o fim. E isso deixa uma marca profunda em Matt. O desfecho é silencioso, mas poderoso. Matt entrega um relatório, só que não é um relatório comum. Ele decide expor parte da verdade, não de forma explosiva, não como um herói escancarando corrupção em rede mundial, mas de forma calculada, inteligente. Ele aprendeu com Frost. Aprendeu que informação é poder e que a verdade, quando usada da maneira certa, pode ser mais perigosa que qualquer arma. E quando vemos Matt no final, percebemos que ele já não é o mesmo. A ingenuidade foi embora. O brilho idealista também. Ele continua sendo agente, mas agora com outra visão. Ele sabe que o mundo da espionagem é feito de sombras. Sabe que heróis e vilões muitas vezes vestem o mesmo uniforme. Essa terceira parte fecha a história, mostrando que o verdadeiro tema do filme nunca foi apenas proteger um prisioneiro. Foi sobre confiança, sobre manipulação, sobre o preço de enxergar a verdade. No fim das contas, quem é o inimigo deixa de ser uma pergunta simples, porque talvez o inimigo não seja apenas o homem algemado na cadeira de interrogatório. Tobin Frost surge como uma lenda viva da CIA que virou traidor. Ele é frio, calculista, anda pelas ruas como alguém que está sempre 2 passos à frente do perigo. E logo nos primeiros minutos, você percebe que ele não é só um fugitivo comum. Ele é o tipo de homem que carrega segredos capazes de derrubar governos. Matt é o oposto de Frost. Jovem, ambicioso, querendo provar seu valor, mas preso a uma função burocrática. Ele é o responsável por administrar uma casa segura da CIA na Cidade do Cabo. O problema? Nada nunca acontece ali. Ele passa os dias entediado, testando equipamentos, preenchendo relatórios e esperando por uma chance de mostrar que merece algo maior. E é justamente essa frustração que constrói o conflito interno do personagem. Matt quer ação, quer ser reconhecido, quer sair da sombra. Ele namora Anna, mas não pode contar a verdade sobre o que faz. Vive uma vida dupla que o desgasta. Ele ama a namorada, mas mente constantemente. E isso já mostra uma coisa importante. Matt ainda não está totalmente moldado pelo mundo da espionagem. Ele ainda sente culpa, ainda se importa demais. Ele ainda é verde. Então vem o momento que muda tudo. Tobin Frost se entrega ao consulado americano. Simples assim. Um dos homens mais procurados pela CIA simplesmente aparece e diz que quer falar. Só que nada com Frost é simples. Ele começa a provocar os agentes, questionar lealdades, insinuar que há corrupção dentro da própria agência. Ele sabe coisas demais. E é justamente por isso que decidem levá-lo para a casa segura administrada por Matt. A partir daí, a tensão sobe de vez. O interrogatório começa pesado. Frost é sarcástico, manipulador, joga com as palavras. Ele testa Matt o tempo todo. Percebe rapidamente que ele é inexperiente e usa isso. Cada pergunta vira um duelo psicológico. Frost não responde diretamente, ele planta dúvidas. Ele faz Matt questionar seus superiores, faz parecer que a CIA não é tão limpa quanto aparenta. E enquanto isso acontece, a atmosfera vai ficando sufocante. E então, do nada, a casa segura é invadida. Essa sequência é brutal. Explosões, tiros, caos absoluto. O que antes era uma rotina monótona vira um campo de guerra em segundos. Matt se vê no meio de uma situação real, sangrenta, sem manual para seguir. Agentes morrem, a estrutura desmorona, e ele precisa tomar decisões rápidas.
É aqui que a primeira parte do filme realmente mostra do que se trata. Confiança é algo raro nesse mundo. Depois da explosão inicial de violência, a fuga pelas ruas da Cidade do Cabo ganha um tom mais claustrofóbico. Matt está suando, nervoso, tentando seguir o protocolo. Ele ainda acredita que, se fizer tudo certo, a CIA vai resolver a situação. Só que o mundo real começa a mostrar outra face. As ordens que ele recebe são vagas, as instruções mudam, a comunicação falha e o medo começa a crescer. Será que alguém dentro da própria agência entregou a localização da casa segura? Tobin Frost percebe essa insegurança imediatamente. Ele não força a fuga a todo momento. Ele prefere falar, provocar, plantar dúvidas. Ele diz a Matt que a CIA não é diferente dos criminosos que persegue, que governos vendem informações, manipulam conflitos e sacrificam agentes quando convém. Ele fala com a segurança de quem já esteve dos dois lados do tabuleiro. Matt começa a sentir o peso da responsabilidade. Ele não é mais o agente entediado esperando promoção. Agora ele é o único obstáculo entre Frost e as pessoas que querem matá-lo. E isso muda tudo. Ele precisa dirigir, atirar, pensar rápido, tudo sob pressão. A adrenalina constante começa a moldar o personagem. Cada decisão pode custar vidas. Enquanto isso, o filme expande o cenário político da trama. Descobrimos que Frost possui uma lista com informações comprometedoras, nomes, operações secretas, acordos ilegais, um arquivo capaz de destruir reputações e carreiras. Isso explica por que há tantos interessados em silenciá-lo. Não é apenas vingança, é contenção de danos. Há uma sequência marcante quando Matt leva Frost para outro ponto improvisado de abrigo. Ali, longe do tiroteio imediato, acontece algo mais intenso que qualquer explosão. Uma conversa sincera. Frost fala sobre escolhas. Diz que todo agente acredita estar do lado certo, até perceber que está sendo usado. Ele olha para Matt como quem vê uma versão mais jovem de si mesmo. Não há gritos, não há violência, apenas palavras afiadas. Essa parte é crucial, porque começa a desfazer a linha clara entre mocinho e vilão. Frost é acusado de trair seu país, mas seus argumentos fazem sentido. Ele denuncia corrupção, interesses escusos, manipulação política. A pergunta que ecoa é simples: ele traiu ou expôs a traição de outros? Ao mesmo tempo, os mercenários continuam na caça. A sensação de perseguição nunca desaparece. A qualquer momento alguém pode aparecer armado. O filme mantém um ritmo acelerado, alternando entre explosões de ação e diálogos carregados de tensão moral. A confiança entre Matt e Frost é inexistente, mas existe uma estranha conexão se formando. Uma dinâmica quase mentor e aprendiz, mesmo que nenhum dos dois admita isso. Matt começa a agir menos como um funcionário obediente e mais como alguém que pensa por conta própria. Ele questiona ordens, ele hesita antes de confiar em superiores. Ele começa a entender que talvez esteja no meio de algo muito maior do que uma simples transferência de prisioneiro. Matt Weston já não é mais o agente inseguro do começo. A jornada pelas ruas da Cidade do Cabo mudou ele. Cada tiro, cada traição suspeita, cada palavra venenosa dita por Tobin Frost foi moldando sua visão do mundo. Ele começa a entender que a CIA pode não estar jogando limpo. E o mais perigoso, ele começa a aceitar isso. Tobin Frost continua sendo um enigma até o fim, mas nessa etapa final, a máscara começa a rachar. Não porque ele se torna bonzinho, longe disso, mas porque percebemos que ele carrega um código próprio. Ele não é leal a bandeiras, ele é leal à sobrevivência e talvez à verdade, do jeito distorcido dele. Quando a pressão aumenta e a CIA começa a agir de forma ainda mais suspeita, fica claro que alguém quer Frost morto antes que ele fale demais. A lista que ele carrega, com nomes e operações secretas, é uma bomba relógio. E quanto mais Matt percebe que está sendo manipulado, mais ele entende que virou peça descartável no tabuleiro. A tensão explode no confronto final. A ação volta com força total. Tiros ecoando, perseguições intensas, decisões tomadas em frações de segundo. Só que agora há algo diferente. Matt não reage mais por instinto ou por protocolo. Ele escolhe. E essa escolha define quem ele se tornou. Existe um momento crucial entre ele e Frost, em que tudo poderia terminar de forma previsível. Mas o que acontece ali é mais complexo. Frost testa Matt até o último segundo. Ele quer saber se o jovem agente vai repetir os erros dele ou se vai encontrar um caminho próprio.
E quando a situação atinge o limite, Frost faz algo que redefine o peso do personagem. Ele assume as consequências do próprio jogo. O confronto final não é apenas físico, é ideológico. Matt precisa decidir entre obedecer cegamente ou agir com consciência. E ele faz algo que o Matt do início do filme jamais faria. Ele pensa por conta própria, age fora do roteiro, protege a informação de maneira estratégica. No fim, Frost paga o preço por tudo o que viveu, mas ele não morre como vilão simples. Ele morre como alguém que conhecia as engrenagens sujas do sistema e escolheu jogar com elas até o fim. E isso deixa uma marca profunda em Matt. O desfecho é silencioso, mas poderoso. Matt entrega um relatório, só que não é um relatório comum. Ele decide expor parte da verdade, não de forma explosiva, não como um herói escancarando corrupção em rede mundial, mas de forma calculada, inteligente. Ele aprendeu com Frost. Aprendeu que informação é poder e que a verdade, quando usada da maneira certa, pode ser mais perigosa que qualquer arma. E quando vemos Matt no final, percebemos que ele já não é o mesmo. A ingenuidade foi embora. O brilho idealista também. Ele continua sendo agente, mas agora com outra visão. Ele sabe que o mundo da espionagem é feito de sombras. Sabe que heróis e vilões muitas vezes vestem o mesmo uniforme. Essa terceira parte fecha a história, mostrando que o verdadeiro tema do filme nunca foi apenas proteger um prisioneiro. Foi sobre confiança, sobre manipulação, sobre o preço de enxergar a verdade. No fim das contas, quem é o inimigo deixa de ser uma pergunta simples, porque talvez o inimigo não seja apenas o homem algemado na cadeira de interrogatório. Tobin Frost surge como uma lenda viva da CIA que virou traidor. Ele é frio, calculista, anda pelas ruas como alguém que está sempre 2 passos à frente do perigo. E logo nos primeiros minutos, você percebe que ele não é só um fugitivo comum. Ele é o tipo de homem que carrega segredos capazes de derrubar governos. Matt é o oposto de Frost. Jovem, ambicioso, querendo provar seu valor, mas preso a uma função burocrática. Ele é o responsável por administrar uma casa segura da CIA na Cidade do Cabo. O problema? Nada nunca acontece ali. Ele passa os dias entediado, testando equipamentos, preenchendo relatórios e esperando por uma chance de mostrar que merece algo maior. E é justamente essa frustração que constrói o conflito interno do personagem. Matt quer ação, quer ser reconhecido, quer sair da sombra. Ele namora Anna, mas não pode contar a verdade sobre o que faz. Vive uma vida dupla que o desgasta. Ele ama a namorada, mas mente constantemente. E isso já mostra uma coisa importante. Matt ainda não está totalmente moldado pelo mundo da espionagem. Ele ainda sente culpa, ainda se importa demais. Ele ainda é verde. Então vem o momento que muda tudo. Tobin Frost se entrega ao consulado americano. Simples assim. Um dos homens mais procurados pela CIA simplesmente aparece e diz que quer falar. Só que nada com Frost é simples. Ele começa a provocar os agentes, questionar lealdades, insinuar que há corrupção dentro da própria agência. Ele sabe coisas demais. E é justamente por isso que decidem levá-lo para a casa segura administrada por Matt. A partir daí, a tensão sobe de vez. O interrogatório começa pesado. Frost é sarcástico, manipulador, joga com as palavras. Ele testa Matt o tempo todo. Percebe rapidamente que ele é inexperiente e usa isso. Cada pergunta vira um duelo psicológico. Frost não responde diretamente, ele planta dúvidas. Ele faz Matt questionar seus superiores, faz parecer que a CIA não é tão limpa quanto aparenta. E enquanto isso acontece, a atmosfera vai ficando sufocante. E então, do nada, a casa segura é invadida. Essa sequência é brutal. Explosões, tiros, caos absoluto. O que antes era uma rotina monótona vira um campo de guerra em segundos. Matt se vê no meio de uma situação real, sangrenta, sem manual para seguir. Agentes morrem, a estrutura desmorona, e ele precisa tomar decisões rápidas. É aqui que a primeira parte do filme realmente mostra do que se trata. Confiança é algo raro nesse mundo. Depois da explosão inicial de violência, a fuga pelas ruas da Cidade do Cabo ganha um tom mais claustrofóbico. Matt está suando, nervoso, tentando seguir o protocolo. Ele ainda acredita que, se fizer tudo certo, a CIA vai resolver a situação. Só que o mundo real começa a mostrar outra face.
As ordens que ele recebe são vagas, as instruções mudam, a comunicação falha e o medo começa a crescer. Será que alguém dentro da própria agência entregou a localização da casa segura? Tobin Frost percebe essa insegurança imediatamente. Ele não força a fuga a todo momento. Ele prefere falar, provocar, plantar dúvidas. Ele diz a Matt que a CIA não é diferente dos criminosos que persegue, que governos vendem informações, manipulam conflitos e sacrificam agentes quando convém. Ele fala com a segurança de quem já esteve dos dois lados do tabuleiro. Matt começa a sentir o peso da responsabilidade. Ele não é mais o agente entediado esperando promoção. Agora ele é o único obstáculo entre Frost e as pessoas que querem matá-lo. E isso muda tudo. Ele precisa dirigir, atirar, pensar rápido, tudo sob pressão. A adrenalina constante começa a moldar o personagem. Cada decisão pode custar vidas. Enquanto isso, o filme expande o cenário político da trama. Descobrimos que Frost possui uma lista com informações comprometedoras, nomes, operações secretas, acordos ilegais, um arquivo capaz de destruir reputações e carreiras. Isso explica por que há tantos interessados em silenciá-lo. Não é apenas vingança, é contenção de danos. Há uma sequência marcante quando Matt leva Frost para outro ponto improvisado de abrigo. Ali, longe do tiroteio imediato, acontece algo mais intenso que qualquer explosão. Uma conversa sincera. Frost fala sobre escolhas. Diz que todo agente acredita estar do lado certo, até perceber que está sendo usado. Ele olha para Matt como quem vê uma versão mais jovem de si mesmo. Não há gritos, não há violência, apenas palavras afiadas. Essa parte é crucial, porque começa a desfazer a linha clara entre mocinho e vilão. Frost é acusado de trair seu país, mas seus argumentos fazem sentido. Ele denuncia corrupção, interesses escusos, manipulação política. A pergunta que ecoa é simples: ele traiu ou expôs a traição de outros? Ao mesmo tempo, os mercenários continuam na caça. A sensação de perseguição nunca desaparece. A qualquer momento alguém pode aparecer armado. O filme mantém um ritmo acelerado, alternando entre explosões de ação e diálogos carregados de tensão moral. A confiança entre Matt e Frost é inexistente, mas existe uma estranha conexão se formando, uma dinâmica quase mentor e aprendiz, mesmo que nenhum dos dois admita isso. Matt começa a agir menos como um funcionário obediente e mais como alguém que pensa por conta própria. Ele questiona ordens, ele hesita antes de confiar em superiores. Ele começa a entender que talvez esteja no meio de algo muito maior do que uma simples transferência de prisioneiro. Matt Weston já não é mais o agente inseguro do começo. A jornada pelas ruas da Cidade do Cabo mudou ele. Cada tiro, cada traição suspeita, cada palavra venenosa dita por Tobin Frost foi moldando sua visão do mundo. Ele começa a entender que a CIA pode não estar jogando limpo. E o mais perigoso, ele começa a aceitar isso. Tobin Frost continua sendo um enigma até o fim, mas nessa etapa final, a máscara começa a rachar. Não porque ele se torna bonzinho, longe disso, mas porque percebemos que ele carrega um código próprio. Ele não é leal a bandeiras, ele é leal à sobrevivência, e talvez à verdade, do jeito distorcido dele. Quando a pressão aumenta e a CIA começa a agir de forma ainda mais suspeita, fica claro que alguém quer Frost morto antes que ele fale demais. A lista que ele carrega, com nomes e operações secretas, é uma bomba relógio. E quanto mais Matt percebe que está sendo manipulado, mais ele entende que virou peça descartável no tabuleiro. A tensão explode no confronto final. A ação volta com força total. Tiros ecoando, perseguições intensas, decisões tomadas em frações de segundo. Só que agora há algo diferente. Matt não reage mais por instinto ou por protocolo. Ele escolhe. E essa escolha define quem ele se tornou. Existe um momento crucial entre ele e Frost, em que tudo poderia terminar de forma previsível. Mas o que acontece ali é mais complexo. Frost testa Matt até o último segundo. Ele quer saber se o jovem agente vai repetir os erros dele, ou se vai encontrar um caminho próprio. E quando a situação atinge o limite, Frost faz algo que redefine o peso do personagem. Ele assume as consequências do próprio jogo. O confronto final não é apenas físico, é ideológico. Matt precisa decidir entre obedecer cegamente ou agir com consciência. E ele faz algo que o Matt do início do filme jamais faria. Ele pensa por conta própria, age fora do roteiro, protege a informação de maneira estratégica. No fim, Frost paga o preço por tudo o que viveu,
Mas ele não morre como vilão simples. Ele morre como alguém que conhecia as engrenagens sujas do sistema e escolheu jogar com elas até o fim. E isso deixa uma marca profunda em Matt. O desfecho é silencioso, mas poderoso. Matt entrega um relatório, só que não é um relatório comum. Ele decide expor parte da verdade, não de forma explosiva, não como um herói escancarando corrupção em rede mundial, mas de forma calculada, inteligente. Ele aprendeu com Frost. Aprendeu que informação é poder e que a verdade, quando usada da maneira certa, pode ser mais perigosa que qualquer arma. E quando vemos Matt no final, percebemos que ele já não é o mesmo. A ingenuidade foi embora. O brilho idealista também. Ele continua sendo agente, mas agora com outra visão. Ele sabe que o mundo da espionagem é feito de sombras. Sabe que heróis e vilões muitas vezes vestem o mesmo uniforme. Essa terceira parte fecha a história, mostrando que o verdadeiro tema do filme nunca foi apenas proteger um prisioneiro. Foi sobre confiança, sobre manipulação, sobre o preço de enxergar a verdade. No fim das contas, quem é o inimigo deixa de ser uma pergunta simples, porque talvez o inimigo não seja apenas o homem algemado na cadeira de interrogatório. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.